Boa noite a todas e a todos. Normalmente é muito mais mulher do que homem nas reuniões. Normalmente no mundo infantil são as mulheres que trabalham muito mais nesse importante trabalho de cuidar das crianças. Boa noite a todas, boa noite a todos. E hoje começamos o nosso curso de introdução à alfabetização na visão Montessori. Essa ideia, na verdade, foi um feedback que eu recebi de vocês. Eu vivo perguntando, né, o que vocês querem, quais são as dúvidas. E algumas pessoas tinham me falado sobre alfabetização. Eu acho que é um tema bem interessante. Então, a gente vai fazer essa introdução, né? E eu ponho introdução porque é algo realmente que vai ficar ali mais na superfície. A gente não vai conseguir entrar nas profundezas do método Montessori. Tá certo? Teve algumas pessoas que perguntaram, vai ser gravado, essas nossas reuniões vão ser gravadas. A gente vai dividir sempre 20 minutos para eu expor, ter o tempo de expor o que eu trouxe para vocês, e 20 minutos de perguntas e respostas. Então, ao longo do que eu for falando, ao longo daquilo que eu for explanando, mostrando, dando exemplos, se vocês já têm dúvidas, vocês podem escrever no chat. Hoje a Carol, ela ia me ajudar, só que a filha dela ficou com febre e ela teve que ir pronto-socorro. Então, a Liris está me ajudando. Milena deve ter macarrãozinho que sobrou do almoço. Vamos Pois pedir é, é que eu vim para cá, terminei de fazer as bolachas ali, mas tem ali. Vamos colocar todo mundo no mute. A Liris vai me ajudar a fazer isso. Bom, então, 20 minutos que vão ficar gravados e a gente vai colocar no YouTube. A parte de pergunta e resposta é só quem esteve presente. Não vai ficar gravada a parte de pergunta e resposta. Tá bom? E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse trabalho que a gente está fazendo. Então, acho que mais para o fim a gente pode tirar um print screen com todo mundo. Eu peço para todo mundo abrir a câmera e a gente tira uma foto nossa. Bom? Então, se quiser divulgar no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, para parentes, pessoas, e pode ficar à vontade para compartilhar. Tá certo? Então, a gente começa aqui. Eu vou falar muitos conceitos, muitas coisas que são novas, provavelmente, para vocês. Eu vou usar termos do mundo Montessori, coisas que eu estou muito acostumado a falar, a lidar, a entender. E se eu passar por alguns desses conceitos, ou algumas dessas terminologias que vocês não entenderem, não compreenderem, vocês escrevem lá no chat, tá? Que a Liris vai me ajudar e eu vou olhar aqui também o chat de vez em quando. Se não der tempo para responder nesses 20 minutos enquanto eu estou falando, a gente joga essas perguntas para os 20 minutos seguintes. Tá bom? Então, é bom ficar gravado. Hoje é dia 12 de abril de 2022. Agora é 21 horas e 4 minutos. 21 horas e 4 minutos. Tá. Esse curso, ele não é um curso onde eu vou conseguir falar tudo que existe sobre alfabetização no mundo Montessori. Não dá. Para isso, a gente precisa, na verdade, estar num centro de treinamento e a gente precisa de muito mais tempo. Aqui no total, a gente vai ficar 5 horas juntos, né? Considerando os 9 dias que a gente vai ter. Então, aqui a gente vai estar na superfície do mundo Montessori. A gente não vai conseguir ir muito além disso. Mas essa superfície, ela já é riquíssima. Então, a gente vai explorar a alfabetização no mundo Montessori, mas eu não vou ter tempo de ir em muitos detalhes. E também não vou mostrar como se utiliza os materiais Montessori. Então, isso não é um curso profissionalizante. É realmente para dar uma introdução nesse assunto que é tão interessante. Tá certo? Vamos lá. Eu já coloquei no grupo do WhatsApp, vocês sabem, então, hoje os conceitos básicos, e aí, em seguida, a gente vai período sensível da linguagem, enriquecer o vocabulário, e aí tem os nossos encontros.
Não vou falar de cada encontro. Mas esses encontros, eles têm uma sequência lógica, tem um porquê, e ao longo das nossas reuniões, você vai entender como que uma coisa se encaixa na outra. Tá? Vamos lá. Então, no método Montessori, uma coisa que é muito importante é entender o propósito da infância. Como todas as outras espécies de seres vivos, a gente pode classificar, categorizar as diversas fases do desenvolvimento. E normalmente você tem aquela fase inicial, onde o ser, a planta, ou o animal, o gato, o cachorro, a lagarta, ela passa por um período de adaptação muito grande para se tornar um ser maduro, um adulto, no caso do homem. Então, a infância pode ser vista como um período de adaptação. Então, a criança existe, né? Essa fase do ser humano existe para a criança conseguir se adaptar fisicamente, psiquicamente, à nossa sociedade, à maneira como vivemos. E nessa infância, como essa fase de adaptação, a criança tem um poder muito grande para adquirir as habilidades humanas, que vai desde socializar, falar, cozinhar, se trocar e muitas outras coisas. Uma coisa que o ser humano foi programado para aprender é compreender, absorver a cultura onde ele vive. Então, uma criança, né? Se eu tiver um filho aqui, e estou aqui em Curitiba, estou no Brasil, esse filho ele vai aprender essa cultura na qual ele está inserido. Então, ele vai falar português, vai aprender a comer arroz, feijão, vai gostar, talvez, né, de MPB, aqui em Curitiba vai, talvez, gostar de comer pinhão. Então, essa capacidade de se adaptar é muito ligada à cultura onde está inserido. E, ao longo da infância, a criança nada mais tem que fazer do que criar esse adulto que está dentro dela. Uma diferença entre os animais e o homem, e o ser humano, é que o ser humano ele modificou a natureza. Então, se a gente pensar, né, num pássaro, o pássaro ele se adapta à natureza da maneira que a natureza é. O ser humano é considerado no mundo Montessori, não, tá certo, né? É considerado no Montessori uma supranatureza. Então, quando a gente fala em supranatureza, é tudo que o homem construiu, toda essa civilização que o homem desenvolveu. Então, quando um animal ele cresce, né, e tem esse período de infância, esse período de adaptação, o animal vai se adaptar à natureza como ela é. O ser humano ele vai se adaptar a essa supranatureza. Isso é interessante e importante porque há uma criança hoje que nasce aqui, né? Se eu tivesse um novo filho, ele iria aprender coisas que não estão no resto da natureza. Ele iria aprender coisas que estão nessa supranatureza, como, por exemplo, a linguagem humana, como, por exemplo, fazer conta de matemática. Então, o ser humano ele tem uma habilidade diferente de adaptação, muito diferente dos animais. Toda civilização, em todas as épocas, se a gente for estudar a humanidade, a gente vai perceber que existem certas tendências, que o ser humano tem certas tendências.
essas tendências são, por exemplo, a vontade, a capacidade de explorar o meio onde a gente está. Então, se a gente for viajar, eu vou lá para a praia, eu vou para uma cidade nova. A gente chega naquele local novo e a gente já tem que saber, se eu precisar ir ao banheiro é aqui, se eu precisar, né, a saída é ali, a cidade, a gente entra, né, por essa estrada, então, na hora que eu tivesse que sair, eu vou sair por essa mesma estrada. Tem a tendência do trabalho. A gente diz no Montessori que a gente tem um espírito matemático, que quer dizer os nossos movimentos, o dia a dia, a gente está sempre utilizando a matemática, a gente precisa viver em grupo, então a gente tem diversas tendências. Uma tendência dessa, do ser humano, que é muito importante para a gente entender a alfabetização, é essa tendência de viver em grupo. Então, se a gente olhar para a humanidade, é fácil perceber que aqui no Brasil, em diversos pontos do Brasil, em outros continentes, na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os lugares, a gente vai ver pessoas vivendo em grupo. E quando vivemos em grupo, é necessário que a gente aprenda a se comunicar. E essa necessidade de se comunicar fez com que o ser humano criasse a sua linguagem. E é claro que quando a gente fala em linguagem e pensa na infância, essa criança ela vai se desenvolver, vai amadurecer e vai conquistar, vai adquirir a linguagem na qual ela está inserida. Então, quando a gente fala alfabetização é um processo complicado e um processo lento. A criança começa a se alfabetizar, na verdade, logo que ela nasce. Mesmo quando ela está na barriga da mãe, ela já consegue ouvir, né? Quem de vocês já viu aqueles vídeos na internet, ou já fez com o próprio filho, né? Que o bebê está chorando, chorando, e daí vai lá o pai, vai a mãe, liga o aspirador, faz aquele barulho bem, bem alto, e a criança para de chorar. Ela para de chorar porque esse barulho lembra ela quando ela estava no útero da mãe dela. E ela só pode ter essa lembrança auditiva porque ela já conseguia ouvir enquanto estava na barriga da mãe. Então, a gente até pode extrapolar e falar que a alfabetização já começa antes dela nascer. E ela termina, na verdade, muito depois da criança aprender a ler e escrever. Ler e escrever também é um processo que é bem trabalhoso e longo. Porque mesmo hoje, eu ainda estou aprendendo a escrever. Então, se a gente pegar a língua portuguesa, né, quem é que consegue escrever mensagens o dia inteiro, ainda mais hoje que a gente manda muita mensagem pela internet, escrever o dia inteiro sem cometer erros, né, sem ter dúvidas de concordância, faz assim, faz assim. Isso faz parte desse aprendizado da alfabetização. No Montessori, existem alguns períodos sensíveis. No próximo encontro a gente vai se aprofundar, mas existe o período sensível da linguagem. Então, é uma janela de tempo na qual a criança ela consegue aprender as capacidades ligadas à nossa linguagem humana de uma maneira muito rápida e muito fácil. Não que a criança não possa aprender depois, não que a gente não possa aprender como adultos, sempre podemos. Porém, no período sensível da linguagem, a criança vai aprender mais rápido. E a Maria Montessori, nos seus estudos, então a Maria Montessori quem descobriu o método Montessori, quem revelou, né, para o mundo, né, como é o desenvolvimento infantil. A Maria Montessori descobriu que a idade ideal para a criança se alfabetizar começa com os 4 anos. E quando a criança chega com 6 anos, ela já pode ser uma leitora completa. Leitor completo é um termo no Montessori que quer dizer algo bem específico, a gente vai falar disso depois. Então, como exemplo, né, eu posso usar minha filha. Minha filha hoje tem 8 anos, a Julie. Talvez até tenha uma foto dela que eu posso mostrar depois. Ela começou a se alfabetizar com 4 anos. E com 6 anos, eu estava lá, várias vezes estava na sala, terminando de fazer alguma coisa, arrumando o ambiente. E ela começava a ler os livros que tinha lá disponíveis na biblioteca dentro da sala. E ela lia 1 livro, 2, 3,
10, 15 livros. Eu falava, Ju, tá na hora de ir embora, vamos. Eu falava, não, papai, só tem mais esses 4 livros para ler. Tá bom, né? Ela quer ler, né? Eu vou deixar, eu fico mais um tempinho. Então, a minha filha Ju, ela teve essa oportunidade de se desenvolver, aproveitando, né, esse período sensível da linguagem. E quando chegou com 6 anos, a sede dela pela leitura era incrível. Eu fico até hoje impressionado. Ela lia mais do que eu. Pegava um livro que relativamente, eu pensava assim, ela vai demorar a semana para ler, ela lia numa tarde. Então, o objetivo do Montessori, né, no ambiente Montessori, o nosso objetivo é que a criança chegue que ela se torne uma leitora completa. E a gente vai estudar isso mais para frente. Bom, um outro conceito, vou compartilhar aqui a tela para vocês. Um outro conceito muito importante, e as pessoas que vêm visitar aqui a escola em Curitiba, eu explico para elas, e elas ficam às vezes com uma cara assim, mas como assim, né? O que o Felipe está falando? E assim, no Montessori, quem é que ensina e quem é que aprende? Tem um ditado no Montessori que é: a criança começa a aprender quando o professor se afasta. Então, aqui eu sou professor numa escola Montessori para crianças de 3 a 6 anos. Eu não ensino as crianças. Eu não tenho essa possibilidade. A criança, ela aprende por si mesma. Ela aprende de acordo com o ambiente que ela está. Então, se a gente for para uma educação tradicional, a gente acredita que é o professor que ensina. E no Montessori, quem ensina é a própria criança a se educar. Então, do latim, né, que eu até coloquei aqui, né, educare, educere, ele significa conduzir para fora. Então, a criança, de uma forma misteriosa até, ela tira de dentro essa sua possibilidade de aprender. Ela, em contato muitas vezes com o material Montessori, ela utilizando as suas mãos, o seu corpo, ela dentro da atividade que se educa. Não é o adulto que se educa. E isso vale, anota aí, isso vale para a alfabetização. Eu não posso, não existe. No Montessori, não existe a possibilidade de eu alfabetizar uma criança. Eu posso criar um ambiente e ajudá-la a ela se alfabetizar. Porque se esse poder fosse meu, eu conseguiria alfabetizar todas as crianças ao mesmo tempo. Eu poderia dar aula, ir lá ter 30, 40 crianças e ter um plano onde elas todas se alfabetizassem. A gente, no ensino tradicional, faz isso, algumas aprendem e outras não. E isso acontece porque quem tem a capacidade de aprender, quem tem a capacidade de se alfabetizar, não é o adulto, é a criança. Então, isso é extremamente diferente daquilo que a gente está acostumado no nosso sistema educacional. No Montessori, a gente fala de 3 partes. Isso é importante. Já vai dar quase 20 minutos. Meu tempo está acabando. A gente fala de 3 partes. A criança, é importante saber quem é a criança, quais são as fases de desenvolvimento que ela passa. Então, quando ela acaba de nascer é uma coisa, quando ela tem 3 anos é uma outra coisa, quando ela tem 6 é diferente, quando ela tem 12 é diferente. Então, eu preciso entender essas fases de desenvolvimento. Existe o adulto que estuda esse desenvolvimento da criança e o adulto ele prepara um ambiente para essa criança se desenvolver. Porque nesse ambiente preparado, a criança consegue, através do movimento do seu corpo, através da interação com esse ambiente, dos materiais que estão disponíveis, ela amadurece, ela cresce, ela se desenvolve, ela se educa, ela se alfabetiza. E por sorte nossa, esse era o nosso último slide, fechando em 20 minutos. Então, eu vou parar agora a nossa gravação e a gente vai entrar para as perguntas. E quem está assistindo a gravação vai perder esse momento incrível.